Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura com você, de aprendizado, de bate-papo. Então, vamos seguindo aqui nessa nova estrutura, vamos terminar o livro Uma Breve História da Filosofia, o quanto antes conseguirmos. Tá bom? Então, o que temos é esse livro de Nigel Warburton, que traz a cada capítulo um pensador e um pouco da sua obra. Se você gosta desse tipo de vídeo, onde a gente lê um livro, se você gosta de um tipo de vídeo onde esse livro tem essa característica, né, de ter pequenos trechos de vários pensadores de uma mesma área do conhecimento, eu vou pedir um like desse vídeo. E se você não gosta, dá o dislike. É interação do mesmo jeito. E nesse caso, esse vídeo vai chegar para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Agora, se você é um leitor eclético como eu, que gosta de diversos tipos de leitura, então te convido a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família de leitores. E vamos ver se ainda esse ano a gente chega a 2.000 leitores aqui. Acredito que seja possível, então vamos em frente, bora para a nossa leitura. Lembrando que o link para adquirir o livro, caso você deseje adquirir esse livro, tanto na versão física quanto na digital, está aqui embaixo. Basta você clicar e será redirecionado para a página. Você comprando com o meu link de associado, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal sem gastar nenhuma moedinha sequer. Tá bom? Bora para a nossa leitura então, aprendendo com os erros Karl Popper e Thomas Kuhn. Eu não sei quem é Thomas Kuhn, mas Karl Popper é um pouco conhecido. Em 1666, um jovem cientista que estava sentado em um jardim quando uma maçã caiu no chão. Estava sentado, beleza. Que é o Newton, né? Newton. Isso levou a pensar por que as maçãs caíam diretamente para baixo em vez de irem para o lado ou para cima. O cientista era Isaac Newton e o incidente inspirou a elaborar a teoria da gravidade, uma teoria que explicava o movimento tanto dos planetas quanto das maçãs. Mas o que aconteceu depois? Você acha que Newton reuniu evidências que, sem sombra de dúvidas, que sua teoria era verdadeira? Não, segundo Karl Popper, que viveu de 1902 a 1994, contemporâneo, que eu nasci em 79, né? Ele viveu 92 anos, que é a idade que eu pretendo viver também. Eu pretendo viver 92 anos. Já mandei um e-mail lá para o Astral para eles organizarem isso daí. Os cientistas, assim como todos nós, aprendem com seus erros. Deixa eu botar a musiquinha para tocar aqui que ela desligou. Bora lá. Então, assim como todos nós, aprendem com seus erros. A ciência avança quando percebemos que determinado modo de pensar sobre a realidade é falso. Isso, em 2 frases, era a visão de Karl Popper de como funciona a melhor esperança da humanidade em relação ao conhecimento sobre o mundo. Antes de Popper desenvolver suas ideias, a maioria das pessoas acreditava que os cientistas partem de um pressentimento sobre como o mundo funciona e depois reúnem evidências que mostram que o pressentimento estava correto. O que os cientistas fazem, segundo Popper, é tentar provar que suas teorias são falsas. Para testar uma teoria, é preciso ver se ela pode ser refutada, apresentada como falsa. Um cientista típico começa com um corajoso palpite ou uma conjuntura que ele tenta destruir com uma série de experimentos ou observações. A ciência é um empreendimento criativo e estimulante, mas não prova que algo é verdadeiro. Tudo o que ela faz é se livrar de falsas visões e espera se aproximar-se gradativamente da verdade nesse processo. Popper nasceu em Viena em 1902. Embora sua família tenha se convertido ao cristianismo, ele era descendente de judeus. Quando Hitler subiu ao poder na década de 30, Popper sabiamente saiu do país, mudando-se para Nova Zelândia e depois para a Inglaterra, onde se estabeleceu e assumiu um cargo na Escola de Economia de Londres. Quando jovem, interessava-se amplamente por ciência, psicologia, política e música, mas a filosofia era sua verdadeira paixão.
Ao fim da vida, Popper havia feito importantes contribuições tanto para a filosofia da ciência quanto para a filosofia política. Até Popper começar a escrever sobre o método científico, muitos cientistas e filósofos acreditavam que a maneira de fazer ciência era procurar evidências que dessem suporte às suas hipóteses. Se quiséssemos provar que todos os cisnes são brancos, teríamos de fazer uma série de observações de cisnes brancos. Se todos os cisnes que observássemos fossem brancos, seria razoável presumir que a hipótese todos os cisnes são brancos fosse verdadeira. Esse tipo de raciocínio vai de todos os cisnes que vi são brancos para a conclusão todos os cisnes são brancos. Mas, certamente, um cisne que não foi observado poderia ser negro. Há cisnes negros na Austrália, por exemplo, e em muitos zoológicos do mundo inteiro. Então, a declaração todos os cisnes são brancos não segue logicamente da evidência. Mesmo que você tenha visto milhares de cisnes e todos fossem brancos, a hipótese ainda poderia ser falsa. A única maneira de provar conclusivamente que todos são brancos é vendo todos os cisnes. Se pelo menos um cisne negro existe, a conclusão todos os cisnes são brancos terá sido refutada, que no caso é o que a gente discute em matemática, mas na faculdade, né, não a nível de ensino fundamental nem médio, que uma prova de um teorema não pode ser dado com exemplos numéricos. E é por isso que às vezes nas redes sociais por aí aparecem os caras dando macetes de matemática, mostrando 3, 4 exemplos com números que dão certo. E aí a pessoa aprende errado graças a essas pessoas, né? Mas está aqui a professora dentro de sala de aula que ainda não desistiu dela. Essa é uma versão do problema da indução, sobre o qual David Hume escreveu no século XVIII. É a fonte do problema. A dedução é um tipo de argumento lógico no qual, se as premissas, suposições iniciais são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Então, para tomar um exemplo famoso, todos os homens são mortais e Sócrates é um homem. São duas premissas verdadeiras a partir das quais se deduz a conclusão Sócrates é mortal. Seria uma contradição se disséssemos que todos os homens são mortais e que Sócrates é um homem, mas negássemos a verdade da declaração Sócrates é mortal. Seria como dizer Sócrates é e não é mortal. Uma das maneiras de pensar na questão é que com a dedução da verdade, da conclusão, está de alguma forma contida nas premissas e a lógica simplesmente a revela. Vejamos outro exemplo de dedução. Primeira premissa, todos os peixes têm guelras. Segunda, John é um peixe. Conclusão, logo, John tem guelras. Seria absurdo dizer que a primeira e a segunda premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Seria completamente ilógico. A indução é muito diferente disso. A indução normalmente parte de uma seleção de observações para uma conclusão geral. Se percebemos que nas últimas 4 semanas choveu toda terça-feira, podemos generalizar a partir disso que sempre chove às terças-feiras. Esse seria um caso de indução. O caso de indução matemática é um pouquinho diferente disso aí. A gente tem uma condição inicial que diz que uma premissa é verdadeira. A gente supõe que para o seguinte, né, para a situação seguinte é verdadeira. E aí a gente tem que provar, né, usando a premissa inicial, que então para todos os seguintes são verdadeiros. Seria preciso uma terça-feira sem chuva para destruir a afirmação que sempre chove às terças-feiras. 4 terças-feiras chuvosas consecutivas são uma amostra pequena de todas as terças-feiras possíveis. Mas mesmo que fizéssemos muitas e muitas observações, como faríamos com os cisnes brancos, poderíamos nos frustrar pela existência de um único caso que não se encaixasse na generalização. Uma terça-feira seca ou um cisne que não fosse branco, por exemplo. Esse é o problema da indução, o problema da justificativa baseado no método da indução, quando parece tão duvidosa. Como sabemos que o próximo copo de água que bebermos não vai nos envenenar? Resposta:
Todos os copos de água que bebemos no passado eram normais. Desse modo, presumimos que o de agora também será. Usamos esse tipo de raciocínio o tempo todo, embora pareça que não estamos completamente embasados para acreditar nele. Pressupomos padrões na natureza que tanto podem quanto não podem ser reais. Se você acha que a ciência avança pela indução, como muitos filósofos pensavam, então precisa encarar o problema da indução. Como a ciência pode se basear em um estilo de raciocínio tão duvidoso? A visão de Popper de como a ciência se desenvolve primorosamente se esquiva desse problema. Segundo ele, a ciência não confia na indução. Os cientistas partem de uma hipótese, um palpite inteligente sobre a natureza da realidade. Um exemplo poderia ser: todos os gases se expandem quando aquecidos. Essa é uma hipótese simples, mas a ciência da vida real envolve muita criatividade e imaginação nesse estágio. Os cientistas encontram suas ideias em muitos lugares. O químico Auguste Kekulé, por exemplo, teve um sonho famoso no qual uma cobra mordia o próprio rabo, o que deu a ele a ideia para a hipótese de que a estrutura da molécula de benzeno é um anel hexagonal. Hipótese que, desde então, sobrevive às tentativas da ciência de prová-la como falsa. Os cientistas, então, encontram um modo de testar tais hipóteses, nesse caso, pegando uma quantidade enorme de diferentes gases e aquecendo-os. Entretanto, testar não significa encontrar evidências para sustentar a hipótese. Testar significa tentar provar que a hipótese pode sobreviver a tentativas de refutá-la. Teoricamente, os cientistas procurarão um gás que não se encaixe na hipótese. Lembre-se de que, no caso dos cisnes, só seria preciso um cisne negro para arruinar a generalização de que todos os cisnes são brancos. De maneira semelhante, só seria preciso um único gás que não expandisse quando aquecido para destruir a hipótese de que todos os gases se expandem quando aquecidos. Se um cientista refuta uma hipótese, ou seja, mostra que ela é falsa, isso resulta em um conhecimento novo, o conhecimento de que a hipótese é falsa. A coisa que a gente entende que a gente sabe o que não é. A gente pode não saber o que é, mas a gente sabe o que não é, e a ciência trabalha muito com isso, principalmente a ciência médica. A gente sabe o que não é. Por isso que o médico fala assim, faz exame, e não descobre o que é. O exame é para descobrir o que não é. Basicamente isso. Ele vai descartando as hipóteses até que chega, essa aqui não foi descartada, vamos tratar essa. A humanidade avança porque aprendemos alguma coisa. Observar vários gases que se expandem quando aquecidos não nos dará conhecimento, exceto talvez um pouco mais de confiança em nossa hipótese. Mas um contra-exemplo realmente nos ensina algo. Para Popper, a característica principal de qualquer hipótese é ter de ser refutável. Ele usava essa ideia para explicar a diferença entre ciência e o que chamava de pseudociência. Uma hipótese científica é aquela que pode ser provada como errada. Ela faz predições que podem ser mostradas como falsas. Se eu digo há fadas invisíveis e indetectáveis me fazendo digitar essa frase, não há nenhuma observação que possamos fazer para provar que a minha declaração é falsa. Se as fadas são invisíveis e não deixam rastro nenhum, não há como mostrar que a afirmação de que elas existem seja falsa. Ela não é refutável e, por isso, não pode ser uma declaração científica. Popper pensava que muitas declarações feitas sobre a psicanálise, ver o capítulo 30, está aqui já gravado no canal, você pode voltar lá, não podiam ser refutadas dessa forma. Para ele, não era possível testá-las. Por exemplo, se alguém diz que todos são motivados por desejos inconscientes, não há um teste que prove isso. Toda e qualquer evidência, inclusive a negação das pessoas de que são motivadas por desejos inconscientes, são, segundo Popper, meramente aceitas como provas de que a psicanálise é válida. O psicanalista dirá: o fato de negarmos o inconsciente demonstra que temos um forte desejo inconsciente de contestar o pai. Contudo, essa declaração não pode ser testada, pois não há evidência imaginável de que mostre que ela é falsa.
Consequentemente, argumentava Popper, a psicanálise não era uma ciência. Ela não pode nos dar conhecimento tal como pode a ciência. Popper atacou as explicações marxistas da história da mesma maneira, argumentando que todo o resultado possível contaria como mais um elemento a favor da visão de que a história da humanidade é uma história de luta de classes. Outra vez, a história era baseada em hipóteses não refutáveis. Em contraste, a teoria de Albert Einstein de que a luz era atraída pelo Sol era refutável. Isso fez dela uma teoria científica. Em 1919, observações da aparente posição das estrelas durante um eclipse solar não conseguiram refutá-la, mas poderiam ter refutado. A luz das estrelas não era normalmente visível, porém, sob as condições raras de um eclipse, os cientistas conseguiam ver que as aparentes posições dos planetas eram as posições previstas pela teoria de Einstein. Se os planetas parecessem estar em outro lugar, isso destruiria a teoria de Einstein de como a luz é atraída por corpos muito pesados. Popper não pensava que essas observações provavam que a teoria de Einstein era verdadeira. Mas o fato de a teoria poder ser testada e o fato de que os cientistas foram incapazes de mostrar que ela era falsa contam a seu favor. Einstein fez previsões de que poderiam estar erradas, mas não estavam. Muitos cientistas e filósofos ficaram profundamente abalados com a descrição de Popper do método científico. Peter Medawar, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, por exemplo, disse: "Penso que Karl Popper é incomparavelmente o maior filósofo da ciência de todos os tempos." Os cientistas gostavam particularmente da descrição de sua atividade como criativa e imaginativa. Eles também sentiam que Popper havia entendido como eles de fato realizavam seu trabalho. Os filósofos também ficaram encantados pelo modo como Popper contornou o difícil problema da indução. Em 1962, no entanto, o historiador da ciência e físico norte-americano Thomas Kuhn publicou um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que contava uma história diferente a respeito dos avanços científicos, sugerindo que Popper tinha entendido tudo errado. Kuhn acreditava que Popper não havia examinado bastante a história da ciência. Se o tivesse, teria visto surgir um padrão. Na maior parte do tempo, ocorre o que chamamos de ciência normal. Os cientistas trabalham de acordo com um quadro de referência ou paradigma, compartilhado pelos cientistas da mesma época. Então, por exemplo, antes das pessoas entenderem que a Terra gira ao redor do Sol, o paradigma era de que o Sol girava ao redor da Terra. Os astrônomos pesquisavam de acordo com esse quadro de referência e tinham explicações para todas as evidências que não se encaixavam nesse quadro. Trabalhando conforme esse paradigma, um cientista como Copérnico, que propôs a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol, teria sido visto como alguém que errou nos cálculos. Segundo Kuhn, lá fora não há fatos esperando ser descobertos. Ao contrário, o quadro de referência ou paradigma, até certo ponto, determina o que podemos pensar. As coisas ficam interessantes quando acontece o que Kuhn chama de mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma acontece quando todo um mundo de pensamento é derrubado. Isso pode acontecer quando os cientistas encontram fatos que não se encaixam no paradigma existente, como observações que não fazem sentido no paradigma de que o Sol gira ao redor da Terra. Mesmo assim, pode levar um bom tempo para que as pessoas abandonem seu antigo modo de pensar. Os cientistas que passaram a vida trabalhando segundo um paradigma geralmente não recebem com tanta facilidade um modo diferente de olhar o mundo. Quando por fim eles mudam para um novo paradigma, um novo período de ciência normal pode começar, dessa vez trabalhando-se de acordo com o quadro de referência. E assim tudo prossegue. E foi isso que aconteceu quando a visão de que a Terra era o centro do universo foi superada. Quando as pessoas começaram a pensar sobre o sistema solar dessa maneira, foi preciso fazer muita ciência normal para entender o caminho dos planetas ao redor do Sol. Não é de surpreender que Popper não tenha concordado com essa explicação da história da ciência, embora concordasse que o conceito de ciência normal fosse útil. Uma questão intrigante é se ele foi um cientista com um paradigma ultrapassado ou se chegou mais perto da verdade sobre a realidade do que Kuhn. Os cientistas usam experimentos reais.
Os filósofos, por outro lado, tendem a criar experimentos mentais para tornar seus argumentos plausíveis. As filósofas Philippa Foot e Judith Jarvis Thomson desenvolveram vários experimentos mentais cuidadosamente construídos que revelam importantes características do nosso pensamento moral. E assim a gente já sabe o que vem no próximo vídeo, né? O trem desenfreado e o violinista indesejado. Espero que você tenha gostado dessa leitura, né? A gente tem aqui a playlist e aqui embaixo também a playlist com todos os capítulos já lidos. Aqui a gente já está lendo 36, faltam só 4, né? 37, 38, 39, 40, para a gente terminar esse livro em 2 semaninhas, se tudo correr bem, a gente finaliza ele, tá bom? Não esquece que aqui tem os links, tá? Vai lá dar uma olhadinha, ver se você se interessa em comprar esse livro, tanto versão Kindle, livro de bolso, capa comum, tá bom? Um grande beijo, a gente vai ficando por aqui, cuide-se bem, até a próxima, paz e luz e tchau! Tchau!